What's your favorite scary movie? Já que a segunda temporada desse reboot de Pretty Little Liars, que vai se chamar Summer School ou Curso de Verão aqui no Brasil, vai ser lançado em breve com novos episódios, galera, eu resolvi então fazer uma recapitulação, uma retrospectiva da primeira temporada que se chama Original Sin aqui pra vocês. Até mesmo quando eu fiz o react do trailer da segunda temporada, eu perguntei pra vocês se vocês queriam esse vídeo de recapitulação, retrospectiva, vocês disseram que queriam muito, então também resolvi trazer pra vocês. E nesse final de semana eu reassisti a primeira temporada inteira, fiz um resumão aqui pra vocês para trazer essas informações, relembrarmos os momentos mais importantes da primeira temporada. E aqui o vídeo eu vou dividir praticamente em duas partes. A primeira parte vou relembrar para vocês quem são as novas Liars, as suas histórias, e depois vamos focar exatamente no mistério em relação a Angela Waters, em relação a A e tudo mais, para a gente poder relembrar, já que essa nova temporada nós vamos ter uma nova vilã que vai se passar pela Rose Waters, ou seja, a mãe de Angela Waters, que foi justamente o grande cataclisma ali para a criação desse A, que foi da primeira temporada e que com certeza vai ser da segunda também. Mas vamos lá então, galera, relembrando aqui as nossas 5 Liars. Começando com a Imogen. Imogen, ela mora com sua mãe e ela está grávida do seu abusador, já que numa festa alguns meses atrás ela acabou sendo abusada, não sabe quem fez isso e acaba engravidando do seu abusador. Ela e a mãe dela, então, juntas, elas vão começar a cuidar da criança assim que ela nascesse. Porém, um evento trágico muda completamente a vida de Imogen, porque numa noite fatídica, a mãe de Imogen acaba recebendo uma mensagem misteriosa e ameaçadora de A, falando sobre uma festa de fim de ano de 1999 em que Angela tira sua própria vida. A mãe dela, então, se sentindo completamente culpada por essa mensagem ameaçadora, também acaba tirando sua própria vida. E ali, então, Imogen e a sua amiga Karen, que elas estão muito brigadas por conta do namorado e etc. A gente comenta rapidamente sobre isso daqui a pouco. Elas acabam, então, descobrindo o corpo da mãe da Imogen. A Imogen fica completamente traumatizada com esse fato e ela não aceita que a mãe tirou sua própria vida. Então a temporada inteira ela acaba descobrindo sobre A e ela fica realmente obcecada para desvendar quem é A, qual é a identidade de A, o que A tem a ver com as garotas, com as mães delas e até mesmo com Angela Waters. Quem é Angela Waters? Então ela completamente fica obcecada nesse mistério e ela vai ser a liar, né, que vai mais procurar desvendar e vai estar envolta nesse mistério completamente, porque ela até mesmo coloca a culpa em A de ter matado a sua mãe, já que ela não aceita que a mãe a abandonou, ela não aceita que a mãe tirou a própria vida, agora que ela estava grávida, que elas têm uma boa relação, uma boa conexão juntas, né, e que ela simplesmente, a vida dela mudou completamente por conta disso. Ela até mesmo vai tentar exumar o corpo da mãe para tentar provar que foi um homicídio, que ela não tirou sua própria vida. Então a temporada inteira ela fica obcecada falando que a mãe não abandonou, que a mãe não tirou a própria vida, que ela foi morta por A. Então ela quer descobrir a verdade a todo custo. Além disso, também descobrir quem é o seu abusador, o pai do seu filho, quem fez isso com ela, né? E ali então, depois da morte da mãe, ela acaba morando com a Tab, sua amiga. Ela tem muito problema, então, a Ben, de deixar o passado para trás, né? Ela não quer se desfazer da sua casa, acaba fazendo uma festa de Halloween para ganhar fundos para manter a sua casa. A gente não sabe exatamente como essa história termina. E aqui ela era muito amiga da Karen e da Kelly, as gêmeas, né? Só que nessa mesma festa em que ela foi abusada, ali então a Kelly fala que a Imogen beijou o namorado da Karen e as duas então acabam rompendo a grande amizade que elas tinham, né? E durante a temporada então ela acaba tendo um relacionamento breve com Chip, que ali a gente descobre quem é realmente esse Chip, né? Enfim, e temos então a outra liar, que é a Tab. É uma grande aficionada, né, assim, uma cinéfila que gosta bastante também de filmes de terror. Ela é uma metalinguagem ambulante, né? Ela todo momento vai referenciar algum filme, alguma coisa.
tudo para ela é conectado a filmes. Além disso, também ela é uma grande militante em questão feminista, né? E aqui então a Tabby, ela também sofreu um grande abuso nessa mesma época ali junto com a Imogen. Ela fica completamente obcecada para descobrir a identidade do seu abusador também. E ali ela fica tão traumatizada, mas tão traumatizada, que ela não consegue se relacionar com mais ninguém. Ela não tem confiança em ninguém, ela não se sente segura em momento nenhum. Ela vive em estado de alerta, vive em estado de ansiedade. Isso prejudicou completamente a sua vida social e até mesmo seus relacionamentos. Ela trabalha num cinema, né, chamado Orpheum, e ali é um emprego que ela ama demais e que realmente ela quer cursar cinema na faculdade e faz vários e vários projetos de cinema para sua aula ali na escola, né? E ali então ela também é uma grande amiga de Chip, antes da gente saber o que Chip realmente fez com as garotas, né? Porque no final a gente descobre então que Chip é justamente o mesmo abusador da Imogen e da Tabby. E ali o Chip, né, ele tava tendo um relacionamento ali com a Imogen, sendo que ela tava carregando o próprio filho dele. Então é uma coisa completamente torpe esse tal de Chip. A Azusa então acaba descobrindo a identidade dele e ali então justamente, né, elas enfrentam ele no final e ele acaba entrando no meio e temos uma perseguição do Chip também nesse meio tempo, né, galera? Nós também temos uma cena muito tocante, já que a Tabby também mora com sua mãe, e a sua mãe, né, acaba descobrindo isso, a Tabby comenta com ela, é um momento muito tocante, a mãe fica muito preocupada, porque ela errou bastante com a Angela, e não quer que isso aconteça com a sua própria filha. E temos a outra liar, que é a Farron. A Farron, ela é uma grande bailarina, e ela simplesmente aspira um grande sucesso na dança. É uma coisa que ela ama muito fazer, que ela faz desde criancinha, desde os 3 anos, né? Acho 2 ou 3 anos, a mãe dela já colocava ela na aula de dança e tudo mais, mas ela tem uma condição que impede muito ela e que vai atrapalhar bastante os seus sonhos de se tornar essa grande bailarina. Ela tem uma escoliose. E ali ela descobre essa escoliose quando ela é muito pequenininha e a mãe dela acaba fazendo com que ela faça uma cirurgia aos 8 anos de idade. E ali a Farron, então, ela acaba tendo várias consequências, várias sequelas dessa cirurgia, que a Farron acaba descobrindo que não tinha necessidade de fazer essa cirurgia completamente invasiva. A Farron, então, fica com uma cicatriz nas costas e fica com dores crônicas, precisando às vezes tomar algum remédio, fazer alguma fisioterapia, e tem algumas crises de dores ali, né, nas costas por conta dessa cirurgia que não precisava ser feita. Então ela e a mãe dela, que mora numa outra cidade, separada do pai, que é uma advogada, elas têm um grande embate nessa temporada, né? Por conta disso. A mãe quer que ela seja uma coisa, a Farron quer ser uma outra coisa completamente diferente. A Farron, ela até quer ter o controle do seu próprio corpo. Então ela acaba enfrentando a mãe e acaba assumindo essa escoliose, essa cicatriz, e acaba tendo um grande orgulho dela. E ali ela resolve tratar da melhor forma possível todas essas dores crônicas, até mesmo fazer uma pausa ali, né, na sua dança, já que ela foi cisne negro ali no Lago dos Cisnes, né, na escola dela, que ela também tem uma professora que é completamente tóxica com ela, né? E ali então a Farron acaba se apaixonando ali pelo seu colega, né, de balé, o Henry, e os dois acabam então tendo um relacionamento. Ela, no meio da temporada ali, né, ela tem uma grande rixa com a Karen, que a Karen também é uma dessas gêmeas, né? A Karen, ela também é uma bailarina, então elas têm uma grande rixa, mas depois que a Karen acaba sendo morta por A, ela começa a ter uma outra rixa com a Kelly, que é a irmã gêmea da Karen, né? Até ali ela tem um momento que acha que, na verdade, a Kelly que morreu e a Karen tá se passando pela Kelly, né? Ela tem essa dúvida e ali ela tem vários confrontos com a Kelly, mas as duas acabam então meio que formando uma grande amizade por conta da família disfuncional da Kelly. E ali a Farron acaba ajudando a Kelly muito nesse aspecto e as duas começam a ter uma grande conexão e formam uma grande amizade ao longo da temporada. A outra liar que nós temos é a Noah. A Noah, a gente conhece ela, que ela já tá fazendo um serviço
comunitário e tem uma tornozeleira eletrônica. Ela mora com sua mãe solo também, né, assim como a Tabby, a Imogen. E ali então, ela está servindo esse serviço comunitário, ela passou pelo reformatório e agora sua pena é um serviço comunitário de várias horas. Posse de dorgas. Mas a gente acaba descobrindo que na verdade a Noah não fez nada. Ela estava acobertando a sua mãe, que é a adicta, né? A viciada em dorgas. E ali então, para a mãe não perder o emprego, para não ser presa, a Noah acaba assumindo a culpa por posse de dorgas e vai para o reformatório, vai para o serviço comunitário, usa uma tornozeleira eletrônica para proteger a sua própria mãe. E a mãe dela não faz nada em relação a isso, né? Ela aceita e a filha acaba sofrendo todas as consequências, né? E a Noah, então, ela também tem um namorado chamado Sean. O Sean é um jogador de futebol que também acaba tendo alguns problemas com dorgas, né? Alguns anabolizantes para poder ajudá-lo a ficar melhor no esporte. Então a Noah fica muito preocupada de ter dois adictos na vida dela e que ela não vai conseguir lidar com tudo isso. Então ela e o Sean têm vários atritos durante a temporada por conta dessas questões das dorgas, né? E ali então, a mãe dela, ela é uma enfermeira no hospital que rouba remédios para uso próprio, né? E ela tem até mesmo um traficante. E a Noah acaba descobrindo isso tudo e forçada por A, que A a persegue na sua própria casa, né? Numa perseguição eletrizante muito boa. A Noah então faz uma denúncia anônima e a mãe dela acaba perdendo o emprego. Depois arruma um emprego como uma garçonete numa pizzaria. Mas a Noah quer muito que a mãe dela faça reabilitação, vá para a reabilitação. No final, né, de vários e vários indas e vindas, a mãe dela resolve realmente ir para a reabilitação e Noah fica muito mais tranquila em relação a isso tudo. Noah até mesmo descobre que o pai de Karen e de Kelly, que é o xerife da cidade, tem relacionamentos com outros homens, até mesmo com garotos ali que estão fazendo serviço comunitário junto com a Noah. E esse é um grande segredo que vai dar muito problema ali no final da temporada, que vai explodir completamente, né, galera? E vários outros segredos também em relação a isso. A Noah também é uma atleta, né? Ela pratica atletismo e depois, então, que ela sai da tornozeleira eletrônica, ela começa a entrar na equipe de atletismo também e começa a treinar com sua treinadora, né? Ela vai recuperando a vida dela aos poucos depois de tudo o que realmente aconteceu. E ali então nós temos a última liar, que é a Mouse. A Mouse, né, ela mora com suas duas mães. Ela simplesmente não tem muita sociabilidade assim não. Ela no início, ela fica muito mais com seus aparelhos eletrônicos, né, a todo momento. Um celular, um tablet, um computador. Ela vive no mundo virtual. E ali realmente ela não tem muito acesso a amizades, ao social. Ela é muito mais isolada, muito mais solitária, vivendo realmente esse mundo virtual. Ali depois que ela acaba conhecendo as liars, que elas fazem grande amizade, né? Ela então sai um pouco disso, até mesmo engata um relacionamento com o Ash, né? Que é um homem trans. E ali os dois então acabam começando a namorar. E a Mouse, então, tem um grande problema, assim, parental, né? Porque uma das mães é completamente traumatizada com o evento do passado de Mouse, que ela simplesmente não deixa Mouse viver a sua vida plenamente. Prende ela um pouco mais em casa, não deixa ela sair, não deixa ela fazer praticamente nada do que a Mouse quer. E a Mouse quer justamente essa liberdade de sair, de ter experiências, sair desse mundo virtual e viver realmente no mundo real. Então ela tem um grande embate com uma das mães, várias brigas em relação a isso. E como ela sente falta dessa questão parental, né, já que a mãe dela disse que ela foi sequestrada, quase sequestrada, quando ela tinha 5 anos num parque de diversões. Um homem pegou ela e começou a levar ela embora. Só que as mães viram esse homem, que seria um estranho no início, né, dessa informação, seria um estranho. As mães então chamam a polícia e conseguem recuperar a Mouse, né? Ela acaba não sendo realmente sequestrada ali. Mas depois a Mouse descobre que, na verdade, esse homem é o pai biológico dela. Será que ele estava querendo sequestrar
com a Skylar mesmo? Será que ele estava querendo ter algum tipo de vínculo com ela? E realmente é um grande segredo que acaba abalando muito a estrutura familiar. E por conta desses problemas todos, né, ela acaba conhecendo um homem mais velho ali, né, nas redes sociais, né, na internet, que acabou perdendo a sua filha. A sua filha está desaparecida. Então, esse homem, o Steve, estava procurando uma filha, estava procurando um pai. E ali os dois, então, acabam fazendo esse papel, né, fingindo que o Steve é o pai dela e que Noah é a filha dele. Até mesmo para Ash, né, para o namorado da Mouse, ela faz essa interpretação, só que obviamente as coisas saem completamente do controle e a Mouse precisa ser resgatada então pelas suas mães e pelo seu namorado no final das contas e fugir desse cara também que ficou extremamente obcecado por ela e as coisas saem completamente do controle em relação a isso, né? Então é isso, galera. Essas são as informações que nós temos sobre as Liars, só para vocês relembrarem um pouco da história delas. Agora a gente vai entrar bastante na questão do mistério de Angela Waters, de A, de várias outras coisas, né, galera? No início da temporada, a gente tem uma cena bastante enigmática, né? Começa justamente no fim do ano de 1999, numa grande festa de Réveillon. Ali a gente vê uma garota chegando na festa, ela tá completamente assim destruída, né, coitada, deve ter passado por uma coisa horrorosa naquele momento. Ela chega na festa pedindo muita ajuda para todo mundo, mas todo mundo a ignora. Ela pede ajuda a um grupo de garotas, que a gente descobre então que esse grupo de garotas são as mães das Liars, né, e elas simplesmente a ignoram. Angela, cansada de ser ignorada, de ser tratada como ninguém, ela acaba tirando sua própria vida nessa festa, então, de Réveillon de 1999. Ali, então, as mães das garotas ficam extremamente traumatizadas com esse fato, né, e se sentem então culpadas ao longo dos anos sobre a morte de Angela Waters. E ali então um grande mistério começa justamente quando nessa fatídica noite, como eu disse para vocês, a mãe da Imogen acaba recebendo uma carta misteriosa de A e a mãe dela acaba tirando sua própria vida. E ali então a Imogen começa a investigar o que está acontecendo. Nesse exato momento, né, A já está começando a manipular até mesmo as garotas, né? A A começou a manipulá-las de várias formas na escola, em que aconteceram vários fatores em que as garotas acabaram indo para detenção. A todas as 5, né? Porque houve alguns fatos, por exemplo, a Imogen, ela estava querendo ser a rainha Spirit para poder ficar contra a Karen, que a Karen faz bullying com todas as garotas, né? A Karen é aquela Queen Bee, aquela malvada, né, da escola que se acha it girl e que ela faz bullying com todo mundo, se acha superior. E ali ela tem vários atritos com todas as garotas, né? E ali várias coisas acontecem que o diretor da escola acaba colocando a culpa nas garotas, né? Por conta disso, e leva as garotas então para detenção. A gente descobre que tudo é uma grande manipulação no final das contas, né? E que acabam então se conhecendo da detenção e arrumando, né, um tema em comum, que é justamente o ódio delas pela Karen. E elas achando que a Karen então justamente manipulou toda a situação e colocou culpa nelas, né, dessas coisas todas, justamente para poder puni-las, né, puni-las porque a Karen não gosta delas, né? E ali então elas acham que é a Karen então que fez toda essa manipulação. Nesse então a Imogen tem um vídeo bastante assim, bastante pesado da Karen bêbada fazendo algumas coisas lá, né? E ali a Imogen fala, opa, a gente pode se vingar então da Karen, já que a Karen faz bullying com a gente, já que a Karen manipulou a situação pra gente ficar aqui na detenção, ela fez isso tudo, né? Ela que matou o rato, ela que se cortou ali, né, pra poder manipular, pra poder a gente ficar na detenção, ela passou dos limites. Então a gente tem que fazer alguma coisa pra punir-la e acabar com o seu reinado de bullying na escola, né? E ali então a Imogen com esse vídeo acaba enviando para a Tab e a Tab então tem aquela ideia de passar o vídeo da Karen antes de uma sessão de cinema que a Tab estava fazendo de Nós e
corra no cinema onde ela trabalha e chamaria todo mundo da escola para poder assistir. E antes então de passar os filmes, ela passaria esse vídeo comprometedor da Karen, a humilhando na frente de todo mundo. E assim realmente é feito. A humilhação é feita com a Karen nesse vídeo comprometedor e a Karen sai completamente assim chorando e etc. do cinema, e ali ela e a Kelly querem uma vingança para Imogen. E ali então a Karen acaba tirando a sua candidatura para a Rainha Spirit para Imogen ganhar sozinha, já que somente as duas se candidataram. Então a Imogen seria então nomeada a Rainha Spirit nesse baile, né? E ali então elas fariam um estilo Carrie com a Imogen, né? Aquele balde de sangue falso, jogar em cima da Imogen no meio da baile, no meio de todo mundo ali que estava na escola, né? E ali elas têm essa brilhante ideia. E chega então chega o dia do baile e a Imogen é coroada como rainha. Ali as garotas então percebem que a Karen tá lá em cima do palco, né, com o balde prestes a jogar em Imogen. E elas tentam avisar a Imogen, tentam gritar que tá acontecendo alguma coisa, mas ninguém realmente ouve. A Imogen olha para cima e surge uma figura estranha, mascarada, atrás de Karen. E ali então ele pega Karen e acaba matando Karen, jogando o corpo dela então na frente do palco, na frente da escola inteira, na frente de Imogen. Todo mundo sai gritando lá do baile e as garotas então ficam completamente chocadas. Karen foi assassinada por uma figura misteriosa. Enquanto isso, as garotas então recebem mensagens de A. E aí então A entra em contato com as garotas e se revela então como um grande perseguidor e responsável pela morte de Karen. Ali então surge exatamente o grande mistério em que as garotas começam a se embrenhar mais e mais e mais em Angela Waters, e aí realmente Imogen fica mais e mais obcecada ainda com isso de A, já que quando sua mãe tirou sua própria vida, havia a marca A na banheira. Então ela fala: A matou a minha mãe. Quem é A? O que está acontecendo? O que é isso? A Imogen então acaba achando esse panfleto, né, da festa de 1999, que vem com um recado ameaçador para sua mãe, e é exatamente o início da sua jornada de mistério para descobrir o que essa festa tem a ver, o que A tem a ver, qual a relação com a mãe dela, qual a relação com as mães das garotas e o que elas estão no meio dessa história toda. E por que Carrie morreu? Porque ela é uma grande bullying, né? Ela faz bullying com todo mundo. E ali então A quer punir as pessoas que fazem bullying. E Carrie foi a primeira vítima de A nesse exato momento. Todo mundo acha que Karen tirou sua própria vida porque ninguém viu A. Então as garotas acabam meio que ficando culpabilizadas por conta de Karen. E ali todo mundo descobre que foram elas que fizeram aquele vídeo comprometedor, que a Karen tirou sua própria vida por conta do vídeo. E ali então a escola inteira fica contra as garotas, principalmente o pai de Karen. O pai de Karen, como ele é xerife da cidade, ele fica completamente fora de si, descontrolado, ele quer vingança, ele quer colocar todas as garotas na cadeia, quer destruir a vida das garotas, coloca a culpa nela sobre a morte da Karen, e ali começa realmente um ciclo de desmoronamento de tudo que está acontecendo. As garotas então acabam sendo investigadas, principalmente pela escola, elas podem ser expulsas, né? E ali a mãe até mesmo da Farron, ela volta para a cidade, já que ela é uma advogada, e ali então as mães se reúnem também para poder ajudar as suas filhas, e ali elas precisam exatamente pegar esse vídeo, destruir esse vídeo, né? Já que a Tab deu o vídeo pro Chip que passou no cinema, a Tab tem que pegar esse pendrive, né, com o chip, com o vídeo, e ali então começa exatamente essa questão de vai ser expulsa, não vai ser expulsa, e as mães tentando ajudá-las de todas as formas possíveis. E claro que as mães acabam punindo as garotas também, né, colocando de castigo, fazendo várias outras coisas, com as garotas achando que elas realmente eram grandes culpadas dessa história toda, né, da morte da Karen, que ela tirou a própria vida em relação a isso. Mas, numa grande reviravolta, a Kelly acaba falando sobre o plano delas em relação a Imogen e que a Karen caiu da viga e morreu por conta de um acidente. Não foi
que a Karen tirou sua própria vida. E ali exatamente a investigação acaba, e ali as garotas não são expulsas da escola, acabam sofrendo uma grande detenção, e as coisas então vão se apaziguando. Mas elas obviamente estão assim, alguém matou Karen, precisamos descobrir realmente o que está acontecendo. E Imogen realmente é a personagem principal que vai desvendar esse mistério. A Imogen então acaba indo para a biblioteca e ela acaba descobrindo que aconteceu uma coisa fatídica nesse fim de ano de 1999. Acaba descobrindo então que uma aluna, Angela Waters, acabou tirando sua própria vida nessa festa. Ela então vai até o local onde aconteceu a morte de Angela Waters e descobre então que A está lá também. E então ela faz esse movimento. Opa, A está envolvido com a morte de Angela Waters, o que tem relação com a minha mãe, que tem relação com todo mundo. Ela acaba vendo a mãe da Tab também ali, né? E ela fala, nossa, o que você tá fazendo aqui? Aí ela consegue ver que a mãe da Tab também tá se sentindo muito culpada pela morte da Angela pra visitar ali, né? Porque tem todo um santuário da Angela onde ela morreu, que agora virou um galpão abandonado e que a mãe tirou a própria vida, então por conta disso. Então ela fala, tem alguma coisa muito grande em relação a Angela Waters. Ali então ela consegue pegar um anuário, né, na escola e começa a ligar para várias pessoas para falar sobre Angela Waters. Quem foi amigo de Angela Waters? Alguém conheceu o que aconteceu e tudo mais, mas ninguém realmente quer falar sobre Angela Waters. Todo mundo fala, não, você tem que parar de perguntar, você tem que parar de falar sobre isso. Até mesmo aviso as mães das garotas, falando, opa, tem gente aqui procurando sobre Angela Waters. E ali então, exatamente nesse momento em que a mãe da Tab fala, para de procurar sobre Angela Waters, para de fazer sobre isso. E até mesmo as mães se reúnem para poder falar, nossa, as meninas estão obcecadas com Angela Waters, o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar, o que está acontecendo. E até mesmo as próprias mães das garotas começam a receber várias ameaças de A, justamente pelas coisas horríveis que elas fizeram com a Angela enquanto ela era em vida. Então elas recebem vários tipos de ameaças, né, ali que estavam envolvidas com as coisas que elas fizeram com a Angela, né. Então elas ficam assim, gente, realmente tem acontecido alguma coisa, e, né, e talvez a própria mãe da Imogen tirou a própria vida por conta disso, e etc, e a gente tá começando a ser perseguida por essa pessoa. Elas também acabam ficando envolvidas nesse mistério, mas não querem abrir a boca, né. Nisso também a Imogen, né, acaba descobrindo na casa dela um diário da mãe dela, e que tem várias páginas arrancadas do seu último ano ali na escola. Então ela com as garotas vão até a casa da mãe dela também para poder investigar esse diário, faltando as páginas para tentar descobrir onde que tá, onde que foi. Elas acham que essas páginas, né, foram queimadas ali na lareira, mas depois a gente acaba descobrindo que não. E ali, exatamente nessa festa de Halloween que temos na casa da Imogen, para ela poder levantar fundos para poder quitar as suas dívidas e manter a sua própria casa, né? Ela acaba recebendo a ligação de um cara que estava pronto para falar sobre a Angela Waters. Na manhã seguinte, ela acaba conversando com esse cara, então vão atrás então desse cara. Ela e Tab vão atrás então do tal de Crazy Joe. Crazy Joe mora ali, né, no trem abandonado, que ele é pago para a cidade para ninguém queimar os trens, os carros, enfim, uma confusão. E ali então esse Crazy Joe fala que ele era um grande amigo de Angela quando ela estava na escola. Fala então, né, que ele acabou se apaixonando por Angela, só que esse grupo de garotas, que são as mães das garotas, acabaram então adotando Angela, acabaram então manipulando a Angela. Angela deixa de conversar com ele, eles acabam realmente perdendo a amizade. A Angela então acaba tirando sua própria vida e ele fala que Rose Waters, a mãe de Angela, acabou entrando na escola, né, no surto psicótico com uma faca e atacou uma mesa de garotos na escola. E ali ele fala então que a Rose Waters acabou sendo presa nesse momento e colocada então no sanatório Ragley. Lembra do sanatório Ragley, ali de Pretty Little Liars, em que a Mona ficou, a própria Spencer ficou, a
A Cici também ficou nesse sanatório e ali falou então que a mãe dela ficou no sanatório e ali talvez vive até os dias de hoje. Então elas querem encontrar com Rose Waters para ver se Rose Waters pode ser A nesse exato momento, né, querendo vingar o que aconteceu com a sua própria filha, né? Ali então Imogen e Tabby numa viagem acabam indo até Rosewood, em que temos o sanatório Ragley, que acabam descobrindo que na verdade o sanatório fechou anos atrás, virou um hotel. E ali conversando com o recepcionista, ele fala para elas conversarem com Eddie Lamb, que também apareceu na série original, que Eddie Lamb trabalha ali, né, no Ragley desde muitos anos, desde que era um sanatório e que ele poderia realmente trazer várias respostas, né? E ali na manhã seguinte, então, que elas estavam ali no hotel, acabam encontrando com Eddie Lamb. Eddie Lamb, então, fala sobre Rose Waters, que realmente estava internada no sanatório Ragley, mas que depois que fechou, alguns pacientes foram enviados para outro local e ali outros foram liberados. E que Rose Waters era exatamente uma das pacientes que foram liberadas do sanatório Ragley. E ali então elas não sabem exatamente onde Rose Waters está. Mas ele acaba entregando um livro para elas também com assinaturas de visitações para Rose Waters. E ali 5 assinaturas eram das mães delas e uma assinatura que elas tentariam descobrir então quem é essa pessoa. Será que essa assinatura então misteriosa poderia ser de A visitando a mãe de Angela Waters? Pois é, né? E elas então tentam descobrir de quem é essa assinatura. E ele acaba revelando também no meio disso, né, de que a Angela havia sido abusada também. A Imogen e a Tabby se sentem exatamente no mesmo lugar de Angela e acabam falando, nossa, a gente sofreu a mesma coisa de Angela Waters, né? E ali então, no dia, né, de ação de graças, a Imogen vai fazer um sopão ali com o Chip. Que agora o Chip, né, já tava meio que se relacionando com a Imogen, e a Imogen então vai lá nesse sopão, que era uma tradição dela e da mãe dela, né, fazendo o dia de ação de graças. E ali então ela vai e acaba lembrando de exatamente um encontro em que a mãe dela teve com uma mulher, em que as duas tiveram uma briga e que a mãe dela saiu correndo ali do sopão junto com a Imogen. Vambora, vambora, vambora. E ali ela pensou, caramba, será que essa mulher então não poderia ser a Rose Waters, a mãe de Angela? Então será que talvez a Rose Waters tenha voltado a Millwood, que é a cidade onde as Lyres moram, né? E ali então a Imogen acaba descobrindo a antiga casa de Angela Waters e vai visitar essa casa sozinha. Ela chega na casa, vê um corpo na cama que parece que ser de Angela Waters, vê a máscara de A e o Crazy Joe chegando nesse exato momento. Dela então a Imogen acha que esse Crazy Joe pode ser A. Crazy Joe ataca a Imogen com uma faca, a Imogen consegue fugir de lá e avisa exatamente as Lyres, falando, caramba, pode ser exatamente o local, Crazy Joe pode ser A. E ali então as garotas resolvem voltar na casa cheia de facas e vamos atacar Crazy Joe, vamos falar com Crazy Joe se ele é A ou se não é A, né? Nós somos 5, ele é uma. Vamos então ali, né, enfrentá-lo e acabar logo com isso, acabar com toda essa tortura, né? Chegam na casa, a casa tá abandonada, não tem praticamente mais nada, o corpo também sumiu, a máscara, tudo sumiu. Elas falam, meu Deus, vamos até então onde Crazy Joe mora. Então as garotas vão até a casa de Crazy Joe e descobrem o corpo dele enforcado. Elas acham que ele pode ter chegado à sua própria vida depois de ser descoberto pelas garotas como A. E perto do corpo de Crazy Joe, Imogen descobre o anuário de sua mãe com as fotos rabiscadas das garotas e também descobrem que Crazy Joe era essa sexta assinatura da visitação de Rose Waters em Ragley. E ali então elas acham que Crazy Joe pode ser A. Imogen fica um pouco ali na dúvida se realmente é ou não é, mas depois que elas acham que tudo realmente acabou, elas têm uma conversa franca com as mães. Então as garotas e as mães acabam tendo uma conversa sobre A e elas acabam então falando umas com as outras tudo isso que aconteceu, né? As mães também revelam algumas coisas sobre a Angela, que elas realmente não tratavam muito bem a Angela sim, que se sentem culpadas por conta disso. E ali as garotas falam que ele stalkeou elas, perseguiu elas, que elas não podiam contar pra ninguém, pra não serem punidas. E ali então as garotas e as mães então acabam tendo essa conversa
não 100% franca, né, mas pelo menos elas trocam umas figurinhas lá. Mas, na verdade, elas acabam descobrindo que A não foi a lugar nenhum. A está vivo ainda, não era o Crazy Joe, e ali então a Imogen resolve fazer exatamente essa exumação do corpo então da sua mãe. E ali ela precisa então realmente de uma assinatura de um parente próximo, já que ela é menor de idade, né? Ela então acaba visitando o seu pai sobre essa questão. O pai dela também concorda com ela, fala que realmente não acha que a mãe abandonou ela, que tirou a própria vida. Se tiver alguma coisa mais nessa história, ele também gostaria de saber. Ele assina esse formulário para exumar o corpo dela, né? E acaba falando que a mãe da Imogen sofreu uma grande depressão mesmo, muito pesada, com remédios e etc. Então, realmente, ela passou por uma fase muito conturbada na vida dela. A Imogen fala, não, mas não é assim, essa não é minha mãe é carinhosa, minha mãe é alegre, minha mãe é cheia de vida. Ela falou, ela mudou completamente depois que você nasceu. E ela mudou de vida, a depressão foi embora, mas talvez possa realmente ser essa culpa que ela sente sobre a Angela Waters pode ter consumido ela mais uma vez. E ali ela realmente não aguentou. Mas Imogen quer o corpo exumado realmente ali, né, da mãe dela. E ali o corpo simplesmente some, desaparece aonde está esse corpo, né, pelo amor de Deus. Nesse então a gente tem a história Nesse meio tempo, né, a gente tem a relação ali da Kelly com a família, né? A Kelly com o pai dela não se dão bem, os dois brigam demais, já que nota-se uma preferência do pai dela, né? Pela Karen, falando que a Karen deveria estar viva e não a Kelly. E ali exatamente a Kelly fica muito mal com toda essa história. E ali então, nesse exato momento, Kelly acaba confidenciando essas questões com a Farron, né? Porque a Kelly também começa a se cortar, que ela também tem essa questão de se cortar também. E a Farron, ela fala, não faz isso mais, promete que não faz isso. E ali a Farron e a Kelly, nesse momento, começam a ficar muito unidas, começam a ficar muito amigas, né? E a Farron, então, resolve exatamente ficar contra o próprio xerife da cidade, né? De não ficar maltratando a Kelly, né? E ali a Farron vai até o xerife da cidade e fala com ele, olha, você não pode fazer isso mais com a Kelly, você não pode maltratá-la mais, eu vou te denunciar com os casos que você tem com homens, com o caso que você tem com os garotos ali no serviço comunitário, as coisas que você faz, abuso de poder, eu vou te denunciar, você trata bem a Kelly. E ali o xerife fica enfurecido, acaba prendendo o pai da Farron, né, injustamente como vingança, e prende a Kelly e a mãe dela em casa, cárcere privado. Não podem sair de casa de maneira nenhuma. Nesse meio tempo, então, o pai da Imogen lembra que a mãe dela tinha um namorado na escola, né? E ali ele fala que o namorado era Tommy Beasley, exatamente o xerife da cidade. A Imogen fala, como assim minha mãe namorou o xerife? Namorou o xerife. Ela, meu Deus, não é possível. A mãe da Kelly, né, a esposa do xerife, acaba revelando que o xerife abusou da Angela na época da escola. Aí ficaram assim, meu Deus, então o xerife que fez isso, né? Então temos mais essa informação. Então os garotos realmente acham que o xerife pode ser A. E ali, então, a Kelly até mesmo fala com a Farron escondido sobre todas essas informações. E ali, então, a Farron acaba falando com a Kelly sobre A. Confidencia sobre A, fala que A matou a Karen, que A fez isso, que A fez aquilo. E A fica completamente furioso, já que quebraram o contrato que eles tinham de não falar sobre A para ninguém. Ali A então resolve acabar com tudo isso, fazer a grande revelação ali no final. Então A sequestra todas as mães das garotas no final e ali então prendem as mães para julgá-las sobre as coisas horrorosas que elas fizeram no passado com Angela Waters. E ela então envia mensagens para as garotas com as mães sequestradas, para as garotas irem até o colégio Millwood para servir então de julgamento das mães e até mesmo das próprias garotas, né? Nesse momento as garotas estavam na casa da Angela, né, para poder ver se eles achavam alguma pista e descobrem que Angela tinha um irmão
E ali então as garotas depois vão até o colégio para poder salvar as suas mães. Mas Ei já estava preparando várias armadilhas estilo Jogos Mortais. Cada uma das garotas tinha uma sala diferente para punir os culpados, né? E ali, Ei não somente sequestrou as mães das garotas, como várias outras pessoas também, né? E ali, quando elas vão entrar na sala de cada uma, nós temos, por exemplo, na sala da Noah, nós temos o traficante da mãe dela. E ela precisa puni-lo, né? Da Mouse, tem o Steve, né? Que se passava pelo pai dela, e ela também tem que puni-lo, né? Ali na Farron, a gente tem exatamente essa professora abusiva, tóxica de balé, e a Farron precisa também puni-la, né? E ali na Tab tem justamente o Chip, que abusou dela e de Imogen, e também precisava puni-lo. E ali na sala da Imogen, a gente tem um corpo da mãe dela, né? Que foi pego ali do cemitério, com os diários da mãe dela na boca da mãe dela. E a Imogen precisa tirar esses diários. E ali esses diários estão escritos assim: apagá-la, 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 apagá-la várias e várias e várias vezes. E quando elas chegam então no ginásio ali, né, da escola, nós temos então Ei com as mães presas ali e tudo mais. E a gente descobre que o grande responsável por tudo isso é o próprio diretor da escola, que revela-se então que ele é o pai de Angela Waters, e que aquele Ei grandalhão, na verdade, é o irmão de Angela, o Art Waters, né? E ali os dois planejam exatamente essa grande vingança. Ele fala então que conheceu Rose Waters enquanto eles estavam estudando. A família de Rose Waters era muito religiosa, e ali ela acabou ficando grávida dos gêmeos, né? Do Art e da Angela. Então a família do diretor acabou pagando a família da Angela para ir embora. Eles vão embora então de Millwood. Ali a Rose tem os filhos longe de todo mundo. Só que anos e anos e anos e anos mais tarde, a Rose volta para Millwood e pede então para poder Angela estudar na escola em que o diretor era professor, né, na época. E ali então ele acaba ficando de olho na Angela. A Angela não sabe que o seu pai é o professor da sua escola, mas ele sabia da Angela, né? E ficava de olho nela, exatamente todas as atrocidades que as garotas faziam com ela. Ele acabou vendo isso tudo, né? E como o irmão da Angela tem uma condição ali e tal, ele ficava recluso em casa, né? E ali então, quando a Angela morreu, e o pai, então, assumiu essa questão de tentar vingar tudo o que aconteceu com Angela Waters. E ali ele fala exatamente essa questão, então, de apagá-la. Porque exatamente, né, quando a mãe da Imogen descobriu que foi o namorado dela, que atualmente é o xerife, né, o Tom, que abusou da Angela, a mãe da Imogen não acreditou e ficou do lado do namorado, abusador. E ali, como vingança, ela simplesmente, então, mandou a escola inteira ignorar Angela. Depois fingiu que era amiga dela de novo, convidou ela para a festa para ignorarem ela de novo, e por conta dessa questão de fingirem que ela não existe, de ignorarem, deletarem ela, a Angela tirou a própria vida. E a Imogen então acaba descobrindo que a mãe dela realmente é a grande má dessa história toda, e que ela é a grande culpada de tudo que aconteceu, porque ela ficou do lado do abusador, porque ela fez a escola todo mundo ignorar a Angela, e que a Angela acabou tirando sua vida por conta disso, né? A Imogen, ela tem a imagem da mãe dela meio que destruída nesse exato momento em relação a tudo isso, né? E ali então, enquanto isso, a Imogen, ela é dada uma chance de fugir, e vai atrás de Imogen, né? E ali tem uma grande perseguição até a casa de Imogen. E ali então Imogen e Ei acabam tendo uma grande briga, em que a Imogen consegue então simplesmente esfaquear Ei, e Ei acaba ficando ferido. Nesse meio tempo, né, galera, o xerife da cidade, né, que é o pai de Kelly, planeja então matar sua própria filha, sua esposa, e tirar sua própria vida depois. E ali então a mãe da Kelly, ela acaba ficando pé da vida em relação a isso e fala: chega! A mãe então da Kelly acaba esfaqueando o xerife, e a Kelly então, que já havia recebido uma mensagem sobre ir até a escola, né, que ela também deveria estar lá, acaba então pedindo a ajuda do Greg, que é o namorado da Karen, que acabou virando namorado dela também. Enfim, né? E ali então a Kelly vai junto com o Greg na escola. Nisso então consegue nocautear o diretor, né? O pai da Angela Waters, e conseguem amarrá-lo. E ali então as garotas vão até a casa e vem a Imogen então ferida para ter o bebê,
né, dela, e acabam levando, então, todo mundo pro hospital. Vai todo mundo pro hospital. A Imogen acaba tendo uma criança, e os pais adotivos, então, da criança é ninguém menos que Ezra e Arya, do Pretty Little Liars original. Ali, então, nós temos, então, que o pai da Angela Walters foi preso e que, né, o A está no hospital e que até o próprio xerife também está no hospital. E ali, então, depois de uma noite de Natal, que todo mundo está reunido, a gente descobre, então, que A consegue fugir do hospital, acaba matando um xerife da cidade e vai até em direção à casa de Chip, ou atacando. E ali, justamente, né, temos a finalização dessa temporada. Ufa! Então esse é o final da temporada, exatamente. A está solta, o pai foi preso, o xerife morreu e o Chip foi atacado e que com certeza ele deve ter morrido sim nesse exato momento, né? E aí então temos essa finalização e vamos saber o que vai acontecer nessa segunda temporada. Ufa, nossa, muita coisa, né? E olha que eu ainda resumi bastante, tá? Porque tem muitas e muitas outras coisas, mas eu tentei pegar alguns fatos principais para vocês relembrarem exatamente. Mas enfim, galera, para esse vídeo não ficar muito longo mais, espero que vocês tenham gostado dessa recapitulação. Comentem o que vocês acharam, se vocês lembravam ou não lembravam, se vocês estão aqui pela primeira vez, não assistiram a temporada, mas estão assistindo esse vídeo para se preparar para a segunda. Comentem, dêem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, que eu vou fazer então a cobertura dessa temporada, fazendo as minhas críticas e referências a filmes de terror, né, de episódio por episódio, semana por semana, assim como eu fiz a primeira temporada, galera. Então é isso, muito obrigada, até os próximos vídeos. Vocês tenham gostado dessa recapitulação, comentem o que vocês acharam, se vocês lembravam ou não lembravam, se vocês estão aqui pela primeira vez, não assistiram a temporada, mas estão assistindo esse vídeo para se preparar para a segunda. Comentem, dêem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, que eu vou fazer então a cobertura dessa temporada, fazendo as minhas críticas e referências a filmes de terror, né, de episódio por episódio, semana por semana, assim como eu fiz a primeira temporada, galera. Então é isso, muito obrigada, até os próximos vídeos.